Romanos, capítulo 1, versículos 13 a 17. Vou ler tudo e depois os irmãos repetem os versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Leia novamente os versículos 16 e 17, por gentileza, em voz alta. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, por essa noite, pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos, te cultuando, te adorando, pelas orações, leituras e louvores, pelos dízimos e ofertas, pela generosidade do povo que aqui congrega e daqueles que também nos visitam. Eu te dou graças pela vida deles e peço a Ti que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento, que o Teu Espírito Santo venha nos calar, nos despertar, desde a criança de mais tenra idade que está entre nós, até aquele que tem mais tempo de caminhada nesse mundo, mais tempo de caminhada no Evangelho, que o Senhor nos desperte para a tarefa preciosa e por vezes árdua da evangelização, e que possamos sair daqui essa noite com o coração ardendo pela obra da evangelização. Oro pelo Bruno, Senhor, que está lá em São Luís do Maranhão, naquele treinamento da Movida, no CIMA 2026, abençoa o teu filho, guarda, livra do mal, dá saúde a ele, dá ânimo, dá vigor para essa jornada tão intensa, tão exaustiva, que ele terá de aulas ao longo dessa semana. Abençoa a Natália, a missionária que está com o nosso irmão lá também. E cada preletor, cada irmão, cada irmã, seja abençoado por Ti e possam voltar com alegria, trazendo aprendizados e aprendendo mais sobre essa importante tarefa das missões e da evangelização. Ser conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como falei na oração, o Bruno está lá em São Luís do Maranhão, participando do treinamento do CIMA 2026, do Ministério Movida. Ano passado, a Isabela, sua esposa, esteve lá no Paraná, e esse ano eles trocaram, o Bruno foi lá para São Luís do Maranhão, e volta essa semana. Ele me passava a grade, pastor Carlos, é pesada, né, Isabela? Ela que foi lá, são muitas aulas, uma sequência bem intensa de atividades, mas que bom que temos irmãos na nossa igreja, como esse casal e outros irmãos que têm se lançado para a tarefa da evangelização. Irmãos, o apóstolo Paulo fala sobre muitas preciosidades nessa epístola aos Romanos, como nas outras também. Os Romanos é uma epístola muito completa, muito densa, muito completa. Ele dedica 11 capítulos da sua epístola aos Romanos à doutrina, e a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, que é mais uma saudação, uma despedida, ele fala sobre questões práticas, nos ensinando, assim como ele faz aos Efésios, que ele gasta 3 capítulos falando de doutrina, e depois dos capítulos 4 a 6 sobre questões práticas, que a nossa prática está ancorada naquilo que nós cremos. Se não sabemos no que cremos, como vamos viver de modo a agradar a Deus? Mas eu queria chamar a atenção especificamente para os 2 versículos que repetimos, em que Paulo fala do Evangelho. E essa noite eu farei algo diferente do que faço habitualmente, que eu sou adepto da pregação expositiva, da gente pegar e expor e se dedicar de forma mais detida a um texto em particular. Mas hoje eu vou fazer uma pregação um pouco mais temática, porque eu quero falar um pouco sobre evangelização, tendo como base, e isso vale também para as nossas crianças. Inclusive, temos crianças aqui que são evangelistas. Algumas vezes, ano passado, nós saímos do culto de consagração e fomos evangelizar ali na praça, onde o irmão também, o pastor Carlos, já fez evangelização muitas vezes. E as nossas crianças foram com a gente animadas e distribuindo folhetos, evangelizando. E uma benção, ali na praça, eu olhava na feira, um sábado, e as crianças andando no meio do pessoal na feira, dando um envelope, com adultos monitorando, claro. Mas você também, crianças, vocês também podem aprender essa noite sobre essa importante tarefa da evangelização, pois vocês também podem evangelizar seus colegas de escola, seus colegas de condomínio, de vizinhança, seus parentes. Vocês podem levar a mensagem do Evangelho. E a gente tem um recurso, que é esse nosso folheto, eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco,
nós temos usado para evangelização. É um dentre muitos, irmãos. Quem trabalha com evangelização, eu trabalhei por um bom tempo, especialmente quando estava na liderança dos jovens da denominação, do Geração Ação, com evangelização, e a gente sabe que existem muitos recursos. O Bruno, certamente, lá em São Luís, vai receber muito conteúdo e também formas de evangelizar. Existem diferentes formas de evangelizar. Existe uma muito interessante que é o cubo, esqueci o nome agora, é Evangicube, que é um cubo, tipo daqueles cubos que você pode ir dobrando e formando figuras, e você forma figuras que, por meio daquelas figuras, você prega o evangelho. Existe a pulseirinha, né, irmã Eliane? Aquela pulseirinha com as cores do plano da salvação, que você pode usar até para as crianças anunciarem o plano da salvação. Então, existem vários recursos muito bons, e esse folheto é apenas mais um que a nossa igreja adota, que nós implementamos, que parte de 4 perguntas essenciais para a pregação do evangelho. Mas antes de entrar no folheto, queria voltar os olhos ainda para Romanos capítulo 1, pois Paulo não esteve nessa igreja, Paulo não fundou essa igreja, muito menos esteve lá, mas ele queria estar com aqueles irmãos. E aqui no versículo que nós lemos, ele fala no versículo 13, que queria que eles soubessem que muitas vezes ele se propôs a ir visitá-los, mas não conseguiu. E ele, no versículo 15, diz: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo tinha muitos compromissos, Paulo tinha muito trabalho, Paulo fundou igrejas, Paulo acompanhou igrejas, Paulo fez viagens missionárias, mas ele o tempo todo tinha no seu coração o desejo expresso aqui no versículo 15, anunciar o evangelho também a vocês. Então, primeiro, ainda nessa introdução, eu queria chamar a atenção que esse desejo que havia no coração do apóstolo Paulo precisa habitar em nossos corações. É claro que tem pessoas que têm um chamado evangelístico, tem pessoas que têm um chamado de missões, nem todo mundo vai para o campo missionário, nem todo mundo vai ser um evangelista e vai alcançar muitas pessoas para Cristo, nem todos vão pregar o evangelho de púlpito, mas todo cristão, todos nós, somos chamados, convocados a pregar o evangelho e a ter em nossos corações esse desejo que Paulo tinha de anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, puxando esse exemplo de Paulo, primeira coisa que eu queria trazer para nós essa noite, a gente precisa, inclusive as crianças, amém? Cadê as crianças? Amém, crianças? Amém, Daniel? Tão tímido ali. Daniel, Maria Júlia, que foram evangelistas ali na praça, entre outras crianças. Precisamos trazer em nosso coração esse desejo que Paulo tinha de anunciar o evangelho. E ele continua ainda dizendo o seguinte, no versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Uma coisa importante, embora nós usemos esse conteúdo que foi elaborado e foi preparado para a gente usar na evangelização, e ele tem conhecimento, tem conteúdo, né? Às vezes as pessoas gostam de estudar, sempre comento do irmão Nelson, que ele é um estudioso, gosta de se aplicar à teologia, isso é muito bom, mas o evangelho é mais do que transmissão de conhecimento. É mais do que você chegar e apresentar um conteúdo para alguém e falar, você acredita nisso? Então, você foi evangelizado, está tudo certo. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho se manifesta com poder, porque há questões que envolvem mais do que o cognitivo, mais do que o pensamento, mais as coisas que nós sabemos. Mas Deus quebra cadeias, Deus rompe grilhões quando alguém crê no evangelho, crê em Cristo e se rende a ele. Então, Paulo fala, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele continua, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui citando Abacuque 2,4, alguns anos atrás eu expus todo o livro do profeta Abacuque aqui na igreja, um livro maravilhoso, 3 capítulos apenas, mas fantástico, que fala da fé do profeta, que questiona a Deus, Senhor, até quando verei tanta violência, tanta maldade? E Deus responde a ele que as coisas iam ficar mais difíceis com a vinda dos babilônios, e ele questiona a Deus de novo, e Deus fala que também julgaria os babilônios. Aí no capítulo 3 de Abacuque, ele compõe aquele belíssimo salmo, ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor, o meu Deus. E lá em Abacuque que vem isso, o justo viverá pela fé. Mas eu queria agora entrar no nosso folhetinho para servir de, ainda mais esse ano que estamos voltando com o Ministério de Evangelização, como um pontapé, como um estímulo para que nós venhamos a evangelizar mais. Pedir ajuda do Nilson, apaga essa luz aqui, por favor, Lino. A gente mudou a mídia de posição e a gente não mudou os interruptores, pastor, então o interruptor está ali, a mídia está lá, então a gente está se ajustando ainda. Mas vou pedir ajuda dos universitários. Eu vou pedir ao diácono Giovanni que providencie os envelopes, a gente tem em quantidade lá com o Malcher, e distribua para cada um, para que você possa acompanhar
enquanto eu vou estar expondo aqui, você possa acompanhar. Esse é o nosso folhetinho. 4 perguntas essenciais. O que eu quero trazer para os irmãos essa noite? Nós precisamos pregar o Evangelho, amém? Precisamos anunciar a Cristo. Precisamos falar da salvação. Não estamos nesse mundo somente para curtir a vida, somente para pegar uma praia num tempo de sol intenso como estamos tendo. Não estamos nessa vida somente para isso. Não fomos salvos por Jesus somente para irmos para o céu, senão a gente era salvo já ia logo para o céu. Somos salvos para cumprirmos uma missão nessa terra, e a missão, entre outras, é pregar o Evangelho. Pega um envelope, já guarde com você, envelope não, um folhetinho, e aí você vai poder acompanhar. E aí uma forma de anunciar esse Evangelho, de falar desse Evangelho que são as boas novas, existem várias formas de fazer isso, é por meio dessas 4 perguntas, que a gente colocou ali, 4 perguntas essenciais, a busca por respostas aos nossos mais profundos questionamentos. E eu já quero dar uma dica para quem quer se aprofundar em questões de evangelização, uma excelente forma de você pregar o Evangelho. Você quer alcançar alguém para Cristo, o balconista da padaria, o motorista de Uber que você pega com frequência, o motorista do ônibus, o colega de trabalho, uma excelente forma de você evangelizar é você fazer perguntas. Às vezes a gente fica muito ansioso de trazer respostas, mas primeiro faça perguntas, ouça as pessoas. Muitas pessoas, não, como dizia um preletor que assistia muitos anos atrás, elas não buscam ganhar o direito de ser ouvidos, elas só querem falar. Então faça perguntas, ouça, especialmente quando estamos evangelizando na rua, que você não sabe com quem você está falando. Você faz perguntas e a pessoa te responde, você começa a entender um pouco a cabeça daquela pessoa, e aí você vai saber, direcionado pelo Espírito Santo, qual caminho tomar para falar do Evangelho a ele. E aqui são 4 perguntas que foram elaboradas no intuito de você despertar uma curiosidade e até mesmo ouvir da pessoa que você está evangelizando um pouco da sua cosmovisão, da sua visão de mundo, como ela encara o mundo. E as perguntas são as seguintes, bem simples. Qual é a origem do mundo? Todo mundo tem alguma crença, nem que a crença da pessoa é que o mundo não tem origem. Eu creio que o homem veio do nada, que foi uma explosão, que o homem veio do macaco, veio de uma ameba. Isso é uma crença acerca da origem de todas as coisas. Então a pessoa, eu não penso nisso, não sei de nada, eu acho que nada tem sentido, as pessoas vivem de qualquer maneira, ela crê de alguma coisa. Então todo mundo crê em alguma, que nós viemos de algum lugar. A segunda pergunta, qual é o maior problema do mundo? Se você usar essas perguntas na evangelização, facilmente você vai ouvir respostas. Alguém vai falar, é o desemprego, é a fome, são as guerras, é a economia, é a política. Você vai ouvir várias respostas a essa pergunta. Terceira pergunta, qual é a solução para o mundo? Se há um problema ou há muitos problemas, como podemos resolvê-los? E a quarta e última pergunta, qual é o destino do mundo? Com essas 4 perguntas, você pode ter um panorama, uma ideia por alto do que uma pessoa entende da vida, de como uma pessoa vê o mundo, porque no que ela crê, a forma como ela crê, de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual o problema atual e qual a solução para os problemas atuais, dá um contorno do que aquela pessoa crê e pode ser uma ferramenta muito útil para você saber o que passa na cabeça da pessoa que você está evangelizando, para você poder efetivamente falar do Evangelho para essa pessoa. Então, a partir dessas 4 perguntas, esse folheto desenvolve um plano, uma forma de evangelização que, como eu disse, existem muitas. E essas 4 perguntas são respondidas no folheto somente com versículos bíblicos. Vocês, crianças que estão aí, vocês podem se reunir com seus pais em casa e falar, pai, vamos estudar aquele folheto lá que o pastor falou, ele é bonitinho, e há propósito até nisso, né, pastor Carlos? Até o fato de ser bonitinho, ser com papel couché, que é caro, irmão, isso aqui foi caro, mas tem um propósito disso. Por quê? Quando a pessoa vê algo mais elaborado, é mais difícil a pessoa jogar fora. Não quer dizer que não vai jogar. Eu lembro que a gente usava um folheto parecido com esse. É o mesmo princípio que eu fui adaptando ao longo dos anos. E uma vez a gente fez Sarinha, lembra, né, Sarinha? Quais os maiores acontecimentos da história, lembra? Uma amarelinha, depois virou um azulzinho, qual é a origem de todas as coisas. E esse amarelinho, quais foram os maiores acontecimentos da história? A gente usou uma vez numa evangelização lá em Rocha Miranda, na Igreja Cristã Nova Vida de Rocha Miranda. E eu ficava andando pelas ruas, monitorando os jovens, a gente botava, uma vez em Vista Alegre, a gente botou 400 jovens na rua. E foi uma coisa, assim, curiosa, porque a igreja lá é bem grande, e aí foram chegando as juventudes com os líderes e tudo, um jovem da catedral fez um treinamento, pastor Carlos, e ministrou aos jovens que estavam lá. E o jovem que era líder da Igreja Cristã Nova Vida em Vista Alegre, chegou para mim lá atrás, e era a primeira vez que a gente fazia isso, primeira vez que a gente fez evangelismo na rua, eu já tinha feito com a minha igreja, com a igreja que eu era líder lá na freguesia, mas não com várias igrejas.
E aí tinham 400 jovens dentro da Igreja Cristã Nova Vida de Vista Alegre. E aí um dos jovens estava ministrando o treinamento para eles, o diácono Gabriel, da Catedral. E aí eu cheguei lá atrás e o líder dos jovens à época, que hoje é pastor lá no Lins, pastor Anderson Lamarão, me chamou assim e falou, pastor, como é que você faz quando você está com tantos jovens assim e tem que ir para a rua? Eu falei, Anderson, como é que eu faço? Eu nunca fiz isso na minha vida, é a primeira vez. Deus proverá, varão. Só faz o seguinte, os líderes têm que ficar com os seus jovens, isso que a gente tem que inculcar na cabeça deles. Vai todo mundo para a rua, mas cada líder é responsável pelos seus jovens. Aí dividimos aquele jovem. Vai um povo para Baixo de Pina, vai um povo para o Largo do Bicão, vai um povo para o lado de Irajá, ali onde tem o Presunique de Irajá, vai um povo lá para dentro das casas de Vista Alegre, distribuíram aqueles 400 jovens, evangelizaram lá em Vista Alegre, Irajá, Vila da Penha, aquela região toda, depois voltaram para a igreja, fizemos um culto, foi uma bênção, e está todo mundo vivo até hoje, graças a Deus. E lá em Rocha Miranda, uma vez fizemos algo similar, e eu estava monitorando os jovens na rua, andando pelas ruas de Rocha Miranda, e daqui a pouco eu vi um folhetim como esse, amassado e jogado no chão. Aquilo não me entristeceu, eu falei, vida que segue, isso acontece, você acha que todo mundo vai aceitar de bom grado? Mas, isso acontece. Mas é mais difícil quando alguém vê algo elaborado, com dobra, bonitinho, coloridinho, papel couché, é mais difícil da pessoa desprezar, isso chama a atenção. Então, há uma estratégia até no formato e na elaboração de algo um pouco mais elaborado, né, em termos de arte e de qualidade, para aprender a pessoa a não desprezar de forma tão simples, embora, como aconteceu lá em Rocha Miranda, alguns assim o fazem. Então, a partir dessas 4 perguntas, a gente pode anunciar o evangelho que Paulo falou que queria pregar em Roma e não foi possível a ele, e ele usou essa belíssima epístola aos Romanos para falar do evangelho àquela igreja. Qual é a origem do mundo? Qual é o maior problema do mundo? Qual é a solução para o mundo? Qual é o destino do mundo? Muito fácil. De onde nós viemos, para onde nós vamos, qual é o maior problema, qual é a solução? Com essas 4 perguntas, você consegue entender um pouco do que a pessoa pensa acerca do mundo e você consegue expor a mensagem simples e básica que alguns chamam de plano da salvação. Né, Hermeliane? Aquela da pé, que é uma pulseirinha com as cores do plano da salvação. Simples assim. Então, vamos a cada uma delas de forma bem sucinta. Qual é a origem do mundo? Aí, no seu folhetim, você vai ver que tem 3 versículos que vêm do livro de Gênesis, que o Gênesis é a origem para nós de todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1. Então, nós cremos que há um único Deus vivo e verdadeiro, e vocês, crianças, entendem isso muito bem, porque as nossas crianças conhecem a Bíblia, que há um único Deus vivo e verdadeiro que criou os céus e a terra, criou todas as coisas. E não somente tudo que há na esfera da existência, mas cada ser vivo, e especialmente o ser humano. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Gênesis 1:27 fala da criação do ser humano, a imagem de Deus, ou seja, a glória da criação. Então, por isso que a gente defende a dignidade do ser humano. Por mais que seja um ser humano que pareça desumano aos nossos olhos, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e há nele uma dignidade que a gente precisa defender. E aqui disse, o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Essa é a origem de todas as coisas. Quer ver um exercício? Aí mais para o pessoal adulto, especialmente a galera universitária. Isso aqui parece muito simples, mas, por exemplo, se você perguntar a alguém de linha marxista, comunista, ateísta, materialista, qual a origem de todas as coisas, se essa pessoa conhecer um livro que Marx parece que começou a escrever e morreu e não deu continuidade, mas o seu parceiro Engels, com quem ele escreveu o Manifesto Comunista, escreveu um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Esse é o Gênesis do marxismo. Nesse livro, Engels remete a uma teoria de um antropólogo que disse que no início de tudo, no tempo das cavernas, segundo ele, em outras palavras, não existiam famílias. Os homens não tinham uma mulher, a mulher não tinha um relacionamento de aliança com o homem, todo mundo se envolvia sexualmente com todo mundo tinha filhos e ninguém sabia quem era o pai. E aí a teoria desse homem é que, em determinado momento, os homens começaram a pensar, peraí, como é que eu vou saber qual é meu filho? Eu estou trabalhando, estou construindo riquezas, e eu quero transferir riqueza para o meu filho, mas quem é meu filho? Se as mulheres se envolvem com todos os homens com todas as mulheres, e a mulher engravida, mas eu não sei se o filho é meu. E aí o homem criou a família para aprisionar a mulher dentro de casa
e a mulher ter filho só dele, ele saber que o filho é dele. Isso, irmãos, não é historinha, quer dizer, isso é historinha, mas isso não é fake news. Se você tiver o trabalho de pegar lá a origem da família, da propriedade privada e do Estado de Engels, parceiro do Marx, você vai ver que o cara defende isso desse antropólogo chamado Lewis Morgan. É fato. Então, ele creu que a família foi constituída para oprimir a mulher e para o homem saber quem são os seus filhos, já que não tinha exame de DNA à época. E daí veio a propriedade privada, porque o homem queria ter algo que era seu, e o Estado para gerir isso tudo. Esse é o gênese da teoria marxista. Como é que isso se concilia com o cristianismo? Não se concilia. Não há como conciliar água e óleo. Então, só para você ter uma ideia, como pessoas, talvez você conviva, especialmente se você é universitário, muitos creem nisso, embora talvez não saibam. Mas se apertar, espremer a laranja no que eles creem, vai sair algo assim, porque tem uma teoria para isso. Por isso que há tanto ataque à família, tanto em governos de linha socialista marxista, quanto em pensadores dessa linha. Até o feminismo radical da década de 70, mas isso é outro assunto. Mas nós cremos o quê? Que a origem de todas as coisas procede do Senhor. Há um Deus que criou todas as coisas e criou-nos como homem e mulher à imagem e semelhança. Você, criança, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você, jovem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo que alguns parecem que tenham criado uma imagem mais parecida, né? Serão mais bonitinhos, outros menos. Ou são mais simpáticos, outros menos. Mas todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, a primeira pergunta, qual é a origem do mundo? Um Deus criador, vivo, pessoal, nos criou para a sua glória. A segunda pergunta, qual é o maior problema do mundo? E se você tiver dúvida, o que é pecado? Às vezes, a gente tem ouvido tão pouco sobre pecado nas igrejas. A igreja tem que falar sobre amor, sobre misericórdia, sobre compaixão, sobre graça, mas também tem que falar sobre juízo, sobre pecado. E muitas pessoas sequer conseguem definir pecado. Então, se você quiser uma definição de pecado, além de estar no seu folhetim, está na Bíblia. 1 João 3,4 diz o quê? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? É você fazer aquilo que Deus manda você não fazer. Ou você não fazer aquilo que Deus manda fazer. A lei de Deus é o quê? Faça isso. Ou não faça isso, não adulterarás. A pessoa adultera, ela está em pecado. Então, o pecado é a gente transgredir aquilo que Deus determinou. E Romanos 3,23 fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então, qual é o maior problema do mundo? É a fome, são as guerras, são as opressões, são os tiroteios, são as guerras urbanas. Tudo isso são problemas decorrentes de um problema que é a raiz de tudo, que é o pecado, a desobediência do primeiro casal e a nossa desobediência até hoje ao único Deus vivo e verdadeiro. Talvez você perguntando para isso para alguém, a pessoa vai falar, o maior problema é o governo, é um monte de coisa. Mas o problema, a raiz dos males que nós vivemos é o pecado, é o coração humano nosso, desobediente e resistente a Deus. E a terceira pergunta, se apresentamos o maior problema, qual é a solução que a Bíblia apresenta, qual é a solução para o mundo? Pode passar, Júlia, por favor. E aí o versículo tão conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse versículo, muitos só veem a parte boa da salvação, que é verdade, mas também está implícito nele que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem não crê vai perecer. Quem não crê em Cristo não vai ter a vida eterna. Atos 3,19, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Tudo bem, o maior problema, eu fui criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, o maior problema é o pecado e eu sou pecador, e o salário do pecado é a morte, mas como é que eu resolvo isso? Atos 3,19, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. E aí entra um conceito muito importante que as igrejas têm perdido muitas vezes. Claro que quando eu falo assim, eu estou generalizando, né, pastor Carlos? Não todas as igrejas, mas a importância da salvação, irmãos. Se a gente perde noção que Cristo, se a gente perde de vista que Deus nos chama para anunciar salvação, se a gente acha que a gente está bem, está tudo certo, a gente não precisa ser salvo, é só pagar as contas, não trair a esposa e criar bem os filhos, que vai dar tudo certo, mas se a gente perde de vista que a gente estava perdido, condenado ao inferno e precisava ser salvo, a nossa mensagem perde todo sentido. E o que diz lá em Romanos ainda, capítulo 10, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esse versículo é muito importante também na evangelização, porque eu já participei nessas minhas caminhadas aí com evangelização, com missões, de parceria com irmãos muito bem intencionados, de agências sólidas, mas muito focado em estatísticas.
Estatística pode nos ajudar em muitas coisas, mas é difícil você fazer uma estatística de quem foi salvo. Muitos falam, fomos fazer um evangelismo na rua e 20 pessoas aceitaram Jesus, 30 pessoas aceitaram Jesus, 15 pessoas, 5 pessoas, 50 pessoas. É errado fazer isso? Não, mas a gente deve tomar um certo cuidado, porque o versículo fala o quê? Se com a boca confessar e no coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos. A boca você vê confessar, mas o coração crendo, só Deus vê. A gente precisa do fruto. A parábola do semeador, que preguei domingo passado de manhã, fala o quê? Algumas sementes caíram à beira do caminho, as aves roubaram. Outras no solo rochoso, começou aquela pessoa com alegria, veio a angústia, a perseguição, a pessoa saiu. A outra no solo espinhoso, veio as riquezas, a preocupação do mundo e abafou a semente. Só o tempo vai dizer se aquela pessoa de fato se rendeu a Cristo. Cabe a nós evangelizar e deixar os resultados com Deus. Porque só Deus sabe se aquela que confessou, de fato, confessou também, creu no coração que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E vocês, crianças, podem guardar isso também. O que eu faço para ser salvo? Confesse Jesus com seus lábios e creia no seu coração nele. Creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas isso é tão simples, sim. Quem complica é a gente. A salvação é simples, mas precisa haver uma fé genuína em nosso coração. E aí, partindo da terceira para a última pergunta, qual é o destino do mundo? Para onde nós vamos? Porque pode acontecer, como já aconteceu comigo, de pessoas até reconhecerem, tudo bem, Deus nos criou, o homem pecou, nós somos pecadores, Jesus Cristo vem para nos salvar, ele não teve pecado, morreu em nosso lugar, mas um dia eu vou aceitar Jesus. Até o final da vida eu aceito o evangelho, por enquanto deixa eu viver no meu pecado, deixa eu viver minha vida. Eu já ouvi isso de pessoas, não sei se você já ouviu também. Você precisa lembrar essa pessoa, que pode ser que ela tenha tempo para isso, mas pode ser que ela não tenha. Jesus pode voltar ainda hoje. Jesus pode voltar antes de terminar esse culto. Jesus pode voltar semana que vem. Jesus pode voltar daqui a 1000 anos, ninguém sabe. E mesmo que Jesus volte daqui a 1000 anos, a gente não sabe quando daremos o nosso último suspiro, irmãos. Ano passado foi um ano doloroso para a nossa congregação, perdemos irmãos, muitos irmãos perderam familiares, foi um ano de muitos lutos e perdas. Pessoas que estavam em nosso meio, né, como o saudoso irmão Sebastião, a Luana do Alexandre e outras pessoas, a Débora, filha do Ximenes, que não estava em nossa igreja ano passado, mas já participou conosco, e tantas outras perdas que tivemos. O pai do Davi, essa semana vai fazer um ano, né, Davi? O seu Joel. E pessoas que estavam conosco, convivendo, ele cheio de vida, né, Davi? Cheio de... trabalhando, advogado, 80 anos. 88 anos trabalhando, e advogado, que é um negócio... mexe. 88 anos com escritório, tocando barco lá, né, Davi? E Deus o recolheu em janeiro do ano passado. A gente não sabe, irmãos, quando vai chegar a nossa hora. Foi a hora do seu Joel, foi a hora do irmão Sebastião, foi a hora do diácono Cláudio, foi a hora da Luana, foi a hora da Débora, mas quando chegar a minha hora, quando chegar a sua hora. Então a gente pode fazer esse evangelismo meio terrorista, mas que é por amor, porque se a pessoa não se voltar para Deus a tempo, não vai ter tempo depois. Não há segunda chance, não há purgatório, a Bíblia não dá base para isso, não há reencarnação, não há outra chance. Ou cremos e confessamos a Jesus em vida, ou o confessaremos para o tormento eterno. E por isso a gente tem que evangelizar, mesmo que seja uma palavra dura, não com sangue nos olhos, mas com lágrimas nos olhos. Você está entendendo o que eu estou te falando? Que se você não crê em Jesus, você vai para o inferno. Você vai passar a eternidade perecendo. Pior do que ficar longe dos seus familiares que serão salvos, você vai ficar debaixo da ira de Deus para todo sempre. Alguns pensam que o diabo vai reinar no inferno. Não vai, não. O diabo vai ser jogado no lago de enxofre também. O inferno vai ser o tormento para todos aqueles que rejeitam o Senhor. Então a gente precisa falar isso com amor, com intensidade. Preste atenção, você vai para a eternidade sem Cristo. Mas daqui a 10 anos eu vejo, daqui a 5 anos, se não der tempo. E se Jesus voltar antes, ou você partir antes, para onde você irá? Então essa última pergunta, qual é o destino do mundo, nos aponta lá para frente, mas também nos chama a atenção para uma posição que precisamos tomar. Esse Jesus foi levado no meio de vocês, diz lá Atos 1:11, para o céu virá do modo como vocês o viram subir. A Bíblia é clara, Jesus subiu e ele vai voltar do jeito que ele foi, mas em grande poder e glória para resgatar os seus. E Apocalipse 22, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Com isso nós não defendemos salvação pelas obras, que a Bíblia é coerente. A Bíblia não vai falar em salvação pelas obras aqui, e em outros momentos, como em Efésios 2:8, que nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo.
mas as nossas obras são colocadas na balança não para a salvação, mas no último dia. E aquele que rejeita Cristo vai manifestar isso nas suas obras de rejeição ao Senhor e vai ser condenado eternamente. Qual o destino do mundo? Jesus vai voltar. Aqueles que o rejeitarem serão condenados eternamente. E aqueles que aceitarem a sua pessoa e a sua obra vão desfrutar da eternidade com o Senhor. Eu coloquei a última página aí, Júlia. E aí a gente termina esse folheto na parte de trás com uma pergunta pessoal. Porque tudo isso aqui pode ficar só no campo das ideias, mas a pessoa precisa responder ao Evangelho. E aí a pergunta é, qual é a sua resposta ao Evangelho? E ele diz, a palavra Evangelho significa boas novas. A Bíblia afirma que o maior problema da humanidade é estar distante de Deus, e a causa deste distanciamento é a desobediência do homem. Mas a boa notícia é que o próprio Senhor providenciou a solução. Jesus Cristo, o justo, veio ao mundo, morreu, ressuscitou e um dia voltará. É Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A mensagem é uma mensagem de juízo, uma mensagem de despertamento, mas também uma mensagem de consolo, de salvação, de alívio para as nossas dores. Então, crianças, é isso que vocês têm que falar para os seus amigos. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo continua salvando hoje, e Ele é o único caminho para Deus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o que esse folhetim faz é simplesmente simplificar de forma resumida e, eu diria, um pouco didática, essa mensagem que tem que estar em nossos lábios e em nossos corações. A gente precisa crer nisso. A gente precisa, como Paulo falou aqui, estou pronto a anunciar, estar pronto para anunciar esse Evangelho. E a gente tem que tê-lo nos lábios também. Por isso a gente estimula o pessoal que faz evangelização. Se você estiver evangelizando alguém, a pessoa estiver passando, você só conseguir dar um folheto, dá o folheto. Eu lembro que nas Olimpíadas a gente evangelizou todo o período das Olimpíadas, em 2016, lá no Parque Olímpico, todos os sábados das Olimpíadas e todos os sábados das Paralimpíadas. E a gente tinha um material que a gente fez uma parceria com a Editora Fiel e com o Ministério Ligonier, e a gente entregava, inclusive em outras línguas. Inclusive temos até hoje aí livretos em espanhol, em mandarim, em inglês. E eu lembro que uma hora eu fui entregar um material para um russo. Tinha um russo e um homem do Cazaquistão. Nem sei como é que fala quem mora no Cazaquistão. Estavam ali, e eu falei um inglês meio enrolado, que meu inglês não é nenhuma maravilha, mas consegui falar alguma coisa para ele. Entreguei a mensagem de salvação. O cara olhou com uma cara de muito desgosto. E ele não me deu muita ideia, eu virei as costas e fui embora. O pessoal falou, na hora que você foi embora, ele foi te devolver, mas você não viu. Eu falei, glória a Deus, espero que ele tenha guardado, quem sabe ele lê no avião. Mas ele não quis me dar ideia, eu entreguei o material. O que ele fez com aquilo, eu não sei. Não, tem hora que você só vai ter a oportunidade de entregar alguma coisa, entrega. Mas se você tiver 5 minutos, você explica tudo o que eu estou falando aqui para a pessoa e sugere e estimula ela a refletir em quem ela tem crido, no que ela crê que é a origem de todas as coisas, qual é o maior problema do mundo, qual é a solução para o mundo e qual é o destino do mundo e qual é a resposta dela ao Evangelho. Porque no momento que alguém ouve o Evangelho, irmãos, é uma moeda também de duas faces. A pessoa é exposta a uma oportunidade de salvação. E ali é se fosse um tique, de aquela pessoa se torna indesculpável. Quando a gente ouve o Evangelho, eu lembro de um retiro que eu organizei em 2010, num sítio, eu falei isso para o pessoal. Olha, jovens, vocês estão aqui me ouvindo? Pregando sobre 2 Timóteo. Aqui há uma oportunidade de salvação, mas também aqui há o fim de toda desculpa para dizer que não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, que todos vocês estão ouvindo o Evangelho. Eu falo isso novamente essa noite. Cada um de nós aqui, por meio dessa iniciativa, por meio dessa pregação, por meio do nosso dia a dia, pois nós não pregamos o Evangelho somente em cultos evangelísticos, mas a cada domingo que nos reunimos, participamos da ceia do Senhor, nós temos ouvido o Evangelho. E no dia que Jesus voltar, nenhum de nós poderá se excusar. Não, mas eu não sabia, mas não ouvi. Todos ouvimos. E todos prestaremos contas a Deus. E qual vai ser a sua resposta? Como eu falava de manhã pregando sobre a parábola dos talentos. O Senhor voltou e chamou o servo que recebeu 5 talentos. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no descanso do seu Senhor. Aí veio o outro que recebeu 2 talentos e multiplicou para mais 2. Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no descanso do seu Senhor. E aí veio um terceiro que recebeu 1 talento e enterrou e devolveu esse talento para o Senhor. E o Senhor falou, servo mau e negligente, servo preguiçoso.
Um dia cada um de nós vai prestar contas. Eu falava de manhã, no dia do juízo você não vai prestar contas a mim. Você não vai prestar contas ao diácono Valquir. Você não vai prestar contas a qualquer diácono, ou qualquer pastor ou bispo. Eu estarei do seu lado, prestando contas ao Senhor. E qual a resposta que nós damos ao Evangelho? Essa é a mensagem que tem que estar no nosso coração, que esse dia vai chegar, irmãos. Esse ano é ano de Copa do Mundo e eleições, vai ser um ano agitado. Vai ser um ano complicado. Aquele ano que você já começa assim, veja a hora de chegar o próximo ano novo, vai passar esse ano. Eleições e Copa no mesmo ano é um ano quente, agitado. Mas sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, quando a gente se vê, Copa do Mundo. Pastor, primeiro turno das eleições, segundo passou. Eu lembro que ainda ontem eu estava pensando, está chegando o Natal, vai chegando o Novo, já passou tudo, já estamos chegando daqui a pouco no final de janeiro. O tempo está passando rápido assim. Então, assim como vai chegar a Copa do Mundo, assim como vai chegar as eleições de 2026, o fim vai chegar. Jesus Cristo vai voltar. Isso é certo. Ele virá em grande poder e glória, e cada um de nós, individualmente, estará diante dele. E muitos, naquele dia, ouvirão, vinde benditos do meu Pai, para o lugar que tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas outros ouvirão, apartai-vos de mim, malditos, aqueles que não reagiram, responderam favoravelmente à mensagem do Evangelho. E só existirão esses dois caminhos. Jesus falava para uns, vinde, e para outros, apartai-vos. De que lado estaremos nesse grande dia? Esse é o Evangelho que nós cremos, que nós precisamos confessar e nós precisamos proclamar. Então, meu irmão, minha irmã, use esse recurso como uma ferramenta. Não é... Uma vez eu lembro que um pastor falou assim, a melhor forma de evangelismo ainda não foi criada. A melhor forma de evangelismo é pregar o Evangelho. Aí Deus vai dando estratégia para usar um jeito, usar outro, mas as ferramentas são diversas, mas a mensagem é uma só. Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, e um dia Ele voltará para nos buscar. Esse Evangelho que ardia no coração de Paulo, esse Evangelho tem que arder nos nossos corações, porque ele é o poder de Deus. E por mais que a gente faça, se você decorar esse folheto, se você aprender todas as estratégias, for para todos os cima, lá onde está o Bruno, em São Luís, fizer todos os treinamentos evangelísticos e evangelizar todas as pessoas que você conhece, com tudo que você tem de recursos, mas o Espírito Santo não tocar naquele coração, tudo será vão. Porque, como lemos aqui no início, o Evangelho é o poder de Deus. Além de tudo que falei até aqui, precisamos orar para que Deus quebre cadeias, que é um poder, algo espiritual que acontece quando alguém se rende a Cristo. E esse convencimento vem do Espírito de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Qual é a sua resposta ao Evangelho? Como está o seu coração? Se está como Paulo, estou pronto a anunciar o Evangelho. Se Deus amanhã colocar no teu caminho, no ônibus que você vai pegar, no Uber que você vai pegar, no trabalho que você vai ter, na sua escola, no elevador do seu prédio, alguém que você vê uma clara oportunidade de pregar o Evangelho, você está pronto para anunciar o Evangelho? Ou estamos escondidos em nossa vergonha? Que bom que o Noah foi bem sincero. Não, então, fica o trabalho de casa aí para o Daniel e para a Samanta de continuarem preparando ele como ele já tem feito. Mas não percamos as oportunidades. Se você quiser levar mais folhetins, pode levar quanto você quiser. Mas lembre, isso aqui é uma ferramenta que pode ser útil, mas a gente precisa do poder de Deus para quebrar cadeias e trazer corações à presença de Deus. Nós vamos participar da ceia do Senhor.